Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Bom dia a todos, estamos de volta a mais uma aula de gestão democrática. Dessa vez nós estamos agora na unidade 4, continuando a falar de gestão democrática, digamos. Eu falei agora aula de gestão democrática, mas é aula de gestão da educação escolar, mas continuando a falar de gestão democrática, né? Um assunto que a gente vem falando aí nessas aulas, né, que se antecederam, né? É um tema que é bem do nosso cotidiano. A gente vem pedindo que vocês realmente analisem realmente o dia a dia da escola de vocês, para que a gente possa trazer para a nossa realidade aí nossos temas aí que nós estamos debatendo. Então, gente, nós vamos agora entrar mais nessa questão dos mecanismos de gestão, aquilo que a gente pode trazer para que a gente possa realmente participar das nossas aulas, envolver mais a comunidade nesse sistema de gestão, que é um sistema que está consolidado já na nossa Constituição, na nossa LDB. Bom, democratização da gestão escolar, mecanismos de participação e autonomia da unidade escolar. Então a gente tem aqui uma imagem, o professor escrevendo a palavra autonomia. O que a gente busca não é só essa palavra escrita na lousa, não é só essa palavra consolidada em lei, garantida em lei, mas que realmente ela aconteça, que realmente as escolas possam ter essa autonomia para tomar decisões referentes ao seu cotidiano, referente ao espaço que ela está inserida, de acordo com a sua clientela. Então a gente precisa ter essa autonomia, mas não só consolidada em lei, mas que realmente ela aconteça. Os objetivos da unidade: conhecer os mecanismos, quais são esses mecanismos de participação para a eleição de diretores e o conselho ou colegiado escolar. Refletir sobre a importância da consciência democrática, vamos ver aqui marcando consciência democrática nestes processos. Debater com o grupo os mecanismos que precisam ser consolidados na nossa atual realidade. Vejam bem os mecanismos de participação e gestão democrática. A gente está aqui, participação professores, alunos, todos peças fundamentais, pais, funcionários. Vou trazer um exemplo que a gente teve bem claro. Um ano passado, na nossa rede estadual, foi definido que todas as escolas tinham que ter no seu processo de recuperação, a recuperação final. Tinha que ser todas as escolas no processo de recuperação final. Foi... Só consertando aqui. Foi definido que assim tinha que ser. Então as escolas tiveram que batalhar através dos sindicatos para que esse processo fosse de acordo com a sua realidade. Então as escolas batalharam, tentaram trazer para a realidade a sua autonomia. Se a escola tem autonomia, não tem autonomia para escolher o processo de recuperação, que autonomia é essa? Que autonomia que a escola não pode escolher o seu processo de recuperação. Então batalharam através dos sindicatos, através de reuniões e conseguiram definir então, de acordo com a sua realidade, o processo de recuperação. Hoje na rede estadual nós temos escolas com recuperação bimestral, com recuperação anual, com recuperação semestral, de acordo com o que foi decidido através do conselho. Então essa autonomia tem que ser buscada, ela tem que ser requerida mesmo.
A gente não pode ficar esperando que o sistema determine o que tem que ser feito dentro da escola. A gente tem que buscar essa autonomia, porque é garantida, porque é lei, e a gente tem que batalhar por isso. Então, para entender os mecanismos de participação, primeiramente, precisamos nos convencer de que as tomadas de decisão na escola devem ser um processo coletivo. Processo coletivo, independente da natureza. Participação dos diferentes atores, vejam bem, o professor, os pais, os alunos, aqui os funcionários que não estão na docência, mas estão contribuindo efetivamente dentro da escola, a gestão da escola, são diferentes atores que fazem parte do processo. Que está aqui, a gente não pode deixar de envolver todos. A efetivação dessa participação se dá principalmente pelo aperfeiçoamento da escolha de diretores da escola. Diretores de escola. Do fortalecimento dos conselhos escolares, da criação e implementação dos grêmios estudantis e da construção coletiva do projeto político-pedagógico, que na sua desconstrução, reconstrução de conceitos e valores, vai adquirindo autonomia administrativa, política e pedagógica. Então, veja bem, a gente constrói e reconstrói o projeto político-pedagógico, a gente aperfeiçoa o sistema de eleição de diretores, que a gente está no processo na rede estadual, e a gente vai modificando e a gente vai criando essa autonomia. Essa autonomia tem que ser criada no dia a dia. Vamos melhorando, nós temos projetos político-pedagógicos que começaram de uma forma bem simples, foram se aperfeiçoando para que a gente chegasse aí no processo realmente de autonomia que a gente busca. Então isso aí é construído no dia a dia, é uma batalha, é uma conquista, a gente tem que aperfeiçoar. Ao falarmos de gestão democrática, no seu sentido amplo, essa pode ser entendida como espaço de participação, de descentralização do poder e de exercício de cidadania. A gente está falando aqui de uma busca, de uma constante luta pela essa descentralização do poder. A gente tem muitas escolas ainda que estão nesse sistema de direção centralizadora, direção onde que só o diretor pode tomar as decisões, onde só o diretor pode trazer e administrar os recursos para dentro da escola. E a gente vai tirando aos poucos essa consciência de que só o diretor pode conduzir o processo. Ele centraliza as decisões, ele centraliza o que vai ser realizado com os recursos e a comunidade fica à margem dessas decisões, a comunidade não se envolve porque o gestor não traz a comunidade para participar. E essa participação, ela não deve ser só numa ata, ela não deve ser só para fortalecer uma decisão que já foi tomada. Essa participação, ela tem que ser uma participação em que as pessoas que estão ali, elas estejam bem informadas do que está acontecendo. Então, se eu tenho uns recursos federais que a escola recebe, se eu tenho verbas que a escola recebe bimestralmente, trimestralmente, eu tenho que informar a comunidade. Mas eu não posso informar essa comunidade de uma forma que elas não entendam. Eu tenho que colocar no papel, eu tenho que expor para a minha comunidade de uma forma bem fácil, de fácil compreendimento, o que a escola vem recebendo, quais são esses recursos, a que são destinados, aqui em que momento a comunidade pode participar, pode contribuir. Então, muitos diretores, às vezes, para dizer que estão informando a comunidade, tiram cópias tiram cópias de notas fiscais, né, e
colam de uma forma bem confusa, para que quem está vendo realmente não compreenda. Isso não é informação, isso não é participação, é apenas um serviço de cumprir um protocolo. A gente está precisando aqui de uma participação bem efetiva. Eu conheço e eu logo participo. Se você não conhece, né, fica difícil você emitir uma opinião, emitir uma participação. Então, nesse sentido, reafirmamos a necessidade de instituir processo de efetiva participação, como eu falei, participação política, da gratuidade do ensino, isso a gente já vai para um campo maior, né, que é garantido em lei, da universalização da educação básica, que a gente também foi garantido na nossa LDB, e superior, do planejamento e da coordenação descentralizados dos processos de decisão e execução, do fortalecimento das unidades escolares por meio da efetivação da autonomia dessas unidades escolares. Da articulação entre os diferentes níveis de ensino, da definição coletiva das diretrizes gerais para a educação nacional, da exigência de planos de carreira para o magistério público, da vinculação de verbas para a educação, na democratização das formas de acesso, permanência de gestão. Lembrem que a gente tinha aqui tanto na nossa rede estadual, municipal, na nossa rede federal, processos de participação bem limitados. A gente já passou, como a gente falou nas outras aulas, por períodos bem difíceis na educação. Os atores não podiam realmente se manifestar, não podiam exigir seus direitos, a carga horária não era bem definida, né? Os professores trabalhavam de uma forma bem confusa, então não podiam também nem reivindicar. E a gente teve um avanço muito grande nesse sistema de participação. Essa gestão, esse sistema de democracia foi se criando aos poucos. É isso que a gente propõe aí na gestão democrática. É claro que a gente não vai instituir de uma hora para outra uma consciência de democracia de uma forma assim bem curta. A gente precisa de tempo, mas isso a gente precisa começar. Então a gente precisa entender que você pode sim, como funcionário, participar das decisões, você pode sim participar do cotidiano da sua escola, com sua opinião, com o seu próprio voto no gestor, mas esse gestor tem que ser escolhido de uma forma bem consciente, dentro daquilo que a gente vem trazendo para cá, para nossas aulas, uma pessoa que descentralize, uma pessoa que favoreça a sua participação, uma pessoa que acredite na democracia, que acredite num processo de ensino-aprendizagem que todos podem participar. Então esse é o perfil, é essa pessoa que acredita nesse sistema. Então você tem que escolher o gestor da sua escola dentro desse perfil que a gente vem falando até agora. Então vamos lá. O processo de construção de uma nova lógica de gestão que envolva, a gente vem repetindo essas palavras, mas a gente tem que sempre citar, porque a gente está aqui buscando o que é tão difícil, infelizmente, nas escolas. Envolva a participação da sociedade, dos atores diretamente envolvidos com a prática pedagógica, implica rever o modelo, claro, rever o modelo adotado pelos sistemas públicos cuja estruturação e funcionamento vivem até hoje, características de um modelo centralizador. A gente viu as pessoas aí dos polos mandando mensagens, falando no chat, que não participaram da construção do projeto político-pedagógico. Ou quem mandou em outro momento participou apenas da finalização, não sabia nem do que se tratava, qual é a missão da escola, quais são os objetivos, quais são as metas, onde a escola pretende chegar. Então, como eu posso construir um sistema democrático dentro da minha escola, sendo que um dos principais mecanismos é o projeto político-pedagógico e as pessoas não participaram. Então fica difícil, a gente entende que em muitas escolas mesmo, ainda adotam esse modelo centralizador. O diretor e o corpo técnico da escola centralizam as decisões, não envolve a comunidade,
pedem apenas da comunidade a participação em assinaturas de ata, em documentos para ser enviado para a secretaria. Essa participação a gente não quer, essa participação a gente deixa, a gente não está nesse sistema, a gente quer a participação realmente coletiva, efetiva. Eu preciso contribuir, mas eu preciso conhecer o que eu estou contribuindo, o que eu estou fazendo. Eu preciso também estar junto do diretor para definir onde a minha escola quer ir, onde a minha escola pretende chegar. Isso precisa definir dentro do projeto, né? Então a gente precisa realmente participar desse processo. Para ser estabelecidas a autonomia pedagógica e financeira, temos pelo caminho vários limites no paradigma de gestão escolar vigente, destacando entre eles. Reafirmando o que eu falei no começo da aula, ano passado, nós tínhamos definido pela Secretaria de Educação que nós tínhamos que seguir um padrão de recuperação. Então, muitas escolas tiveram problemas, escolas que eram rurais, já tinham problema com o calendário, era definido que a recuperação tinha que ser bimestral e ela compromete bastante, esse modelo de recuperação compromete bastante o calendário. Então, muitas escolas tiveram problemas com o calendário, as escolas não aceitaram, a gente lutou através do sindicato para que a secretaria revesse, né, essa determinação, porque a escola é autônoma, ela pode escolher não só definir o seu calendário, mas definir o processo de recuperação. Isso precisa deixar bem claro. Não tentem seguir um modelo. Se você não estiver ferindo a lei, você pode, claro, criar os seus caminhos da sua escola. A gente tem que pegar a LDB, a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ler, né, a gente lê tudo que as decisões que estão sendo tomadas. Se não ferir nenhum desses três, a gente pode, claro, tomar as decisões. A gente tem que lutar por essa autonomia. Então, vamos ver aqui os entraves, aquilo que prejudica essa autonomia pedagógica. Primeiro, centralização das decisões. A gente tem na mão da gestão escolar, na mão do diretor, todas as decisões importantes para a nossa prática pedagógica, nosso cotidiano. Então, a centralização prejudica muito nosso processo de gestão democrática. Os entraves ao estabelecimento de princípios de organização colegiada da gestão e do trabalho pedagógico. A gente tem muitos entraves aí no caminho com essa questão da organização dos conselhos. Projeto político-pedagógico restrito ao atendimento de determinações, olha o que eu falei, das secretarias de educação, não acarretando mudanças significativas na lógica autoritária da cultura escolar. Então, a gente precisa reafirmar bem essa informação. A secretaria determina até o modelo do projeto político-pedagógico. Isso não pode acontecer. A gente nós, enquanto escola, temos que elaborar o nosso projeto político-pedagógico. Claro que nós temos que seguir um roteiro de composição mínimo que se exige. A gente precisa compor um projeto realmente com cara de projeto. Nós temos um roteiro a seguir, mas ele não precisa de uma aprovação da Secretaria de Educação. É o projeto da escola, é como a escola, aonde a escola pretende chegar, onde a escola vai definir onde quer ir. Então, tem os objetivos, tem as metas, tem a missão. Isso não se pode ser determinado pela Secretaria de Educação. A gente precisa deixar bem claro que esse projeto, enquanto escola, é nosso. Então, não precisa de autorização, né, de determinação, a gente precisa elaborar, seguindo o roteiro, claro, mas que a gente tenha a nossa cara, nosso perfil. Então, outro entrave é a forma de provimento nos cargos de dirigentes dissociadas, que acontece muito. Dissociados da comunidade local escolar. Nesse contexto, percebe-se que o processo de uma gestão democrática não se apresenta de maneira padronizada, ou seja, deve ser construído, como a gente vem falando, construído continuamente, construindo de forma contínua, dentro do próprio ambiente escolar. Não é a SEDUC que vai determinar, não é o Conselho da Educação, não é a Constituição que vai determinar se a minha escola é democrática.
o que vai determinar somos nós enquanto funcionários. Vamos no dia a dia lutar, buscar por essa autonomia, buscar por essa democracia, elegendo os diretores, os gestores que têm um perfil democrático, buscando a participação nas reuniões quando a gente for solicitado, requerendo também, não que quando a gente não for solicitado, requerendo a nossa participação, buscando conhecer o estatuto dos conselhos escolares da nossa escola, buscando conhecer o projeto político-pedagógico, se eu sou novo na escola, se eu não participei, eu preciso conhecer, para que eu possa intervir. Isso aí é um processo contínuo que vai ser construído no dia a dia e é trabalhoso, é demorado, mas a gente consegue chegar a esse objetivo. E a pergunta, então como posso participar dessa nova forma de gestão? Então a gente fala aqui, a participação é um processo complexo que envolve vários cenários e múltiplas possibilidades organizativas. Ou seja, não existe apenas uma forma de lógica de participação. Várias dinâmicas se caracterizam por um processo de participação tutelada, restrita e funcional. Outras por efetivar processos coletivos e inovadores de escolha e decisão. Então, nós não temos apenas uma forma de participação. Nós temos aí vários modelos de escola que elas buscam esse envolvimento da comunidade de uma forma inovadora, de uma forma diferente, de uma forma que realmente tenha como característica a democracia. Isso as escolas vêm criando, modificando, não existe apenas conselho, não existe apenas PPP para você participar. As escolas vêm criando esse mecanismo e vêm dando certo. É claro que não é a maioria, a gente precisa entender que é um processo, como eu já falei, demorado e lento. Mas a gente vai buscando, a partir de agora, que é um primeiro passo, a gente conhecendo quais as formas de participação, e a gente vai mudar esse cenário com certeza, porque a gente precisa entender que a democracia não pode acontecer lá fora e na escola ser uma escola autoritária, uma escola centralizadora, uma escola que não deixa que os principais atores participem. Então, a gente vai agora para uma simulação para a gente verificar que a mudança pode ocorrer sim no dia a dia. Ela pode, existem escolas que têm em sua veia essa característica de participação. A gente vai para uma simulação agora e a gente retorna agora daqui a pouco. Olá! Vem cá, você já parou para pensar em como seria a escola se todas as decisões fossem tomadas apenas pela direção escolar? Não seria nada bom, né? O ideal mesmo é uma gestão democrática, onde todos os envolvidos com a escola pudessem opinar e pensar juntos nas soluções, né? Acompanhe agora uma situação. Pedro, preciso que você marque uma reunião com o conselho escolar para tomarmos algumas decisões sobre mudanças no calendário letivo e na reforma da quadra. Mas, diretora, a equipe técnica da escola não pode tomar essas decisões sozinhas, sem a necessidade de convocar uma reunião com o conselho? Não, de forma alguma. O conselho, ele é um órgão responsável pelas deliberações que precisam ser tomadas na escola. Então, isso atinge a todos os segmentos da escola no seu cotidiano. E quando nós tomamos essas decisões juntos, nós somos responsáveis pelos seus resultados, sejam eles bons ou ruins. Isso faz todo sentido. Na verdade, diminui as críticas e aumenta a motivação da equipe, né? Já que todo mundo participa. Fique tranquila, diretora, eu vou redigir o documento agora mesmo. Gerir uma escola assim, com clareza e sabendo da importância de todos que trabalham nesse ambiente, é essencial, concorda? Bons estudos e até a próxima. Gestão e participação nos conselhos escolares. Aí a gente tem uma imagem do envolvimento aí dos diferentes atores, das pessoas que fazem parte da escola. A gente tem alunos, pais, professores, a gente tem aí o que foi determinado na Constituição, na LDB, o processo de inclusão. Então, todos envolvidos por um país melhor,
por uma gestão melhor dentro da escola e de mãos dadas para que mostre que a gente só juntos nós podemos conseguir isso. Então, o conselho é formado por representantes de todos os grupos envolvidos com a educação. Então, a gente tem funcionários, de professores da escola, pais e demais membros da comunidade. Ao trazer todos interessados para a discussão e descentralizar as decisões, ele transforma a escola em um ambiente mais democrático, e transparente. Quantas vezes você já se perguntou por que não se traz a comunidade para dentro da escola? Então, muitas vezes, quem não está na gestão, quem está ali só observando, entende que não se sente, não vê que a comunidade não se abraça com a escola. Por que isso acontece? Não se informa a escola das decisões, não traz a escola os pais para participarem das decisões. Por que que tantas vezes a escola fica isolada da comunidade, a escola não entende a comunidade, não promove eventos que tragam todos para participar? Por que que a escola se torna aquele ambiente com muros, né, e com portas fechadas que não consegue entender que no seu entorno existem pessoas que querem participar, que querem ajudar, mas isso precisa ser bem definido dentro do PPP. Eu preciso conhecer a minha comunidade, eu preciso entender que quando a minha comunidade vai na escola, os pais eles precisam ser bem recebidos, eles não podem ficar numa reunião em pé, esperando o diretor dizer uma relação de decisões que já foram tomadas, ou apenas que a gente fazer de conta que os pais estão participando, né? Então a gente entende hoje que muito mudou. Os pais hoje têm consciência de que eles podem participar sim, eles devem participar. Então deve a escola entender como essa comunidade funciona, trazer mais a participação dessa comunidade para que esse processo realmente aconteça. A democracia pode acontecer, mas sem participação de todos realmente não tem como funcionar. Por que os conselhos são necessários? O porquê dos conselhos? A gente está falando aí dos mecanismos de participação e os conselhos um conselho é um desse mecanismo. As escolas são autônomas para gerir seus recursos e para elaborar seus projetos pedagógicos. Para estimular essa autonomia, cada vez mais o governo federal repassa recursos e materiais diretamente para as escolas. Dessa forma, elas podem resolver problemas específicos de cada comunidade. E a melhor maneira de saber o que a comunidade precisa é trazê-la para a gestão administrativa e pedagógica da escola por meio dos conselhos. Nas primeiras aulas eu pedi que vocês puxassem na memória como eram trazidos a merenda para dentro da escola, alguns materiais que a escola tinha no seu cotidiano, que ela precisava usar para seu dia a dia. Então o governo federal ele centralizava, a merenda já vinha pronta, ensacada, e a escola, a função do diretor era apenas gerenciar os recursos humanos, porque os materiais vinham todos trazidos do governo federal ou do governo estadual. Então hoje é diferente, o governo federal ele está descentralizando esses recursos. Então a escola recebe o recurso, recebe a verba, e a própria escola está comprando o seu material, comprando a sua merenda. Então é preciso que cada vez mais essa participação aconteça, porque não pode ficar só apenas na mão do diretor o gerenciamento desses recursos. Eles precisam executar de uma forma que todos saibam que está sendo feito, que todos concordem com aquela execução, daquela compra. Então realmente é preciso que haja mudança, porque senão vai ficar uma coisa centralizada, não democrática. Então as pessoas ficam à margem, apenas observando, e realmente o processo de democracia não acontece. Voltando, a escolha de diretores e a democratização da escola. A gente vem aqui nesse tema. Então, falar desse ano, principalmente nas redes estaduais, a escolha de diretores, a gente está num processo aí de escolha. Vamos
falar mais para frente como isso procede, como isso acontece, para que a gente possa entender o tão importante é essa eleição para a democracia. As formas mais usuais na gestão das escolas públicas têm sido primeiro aqui, o diretor é livremente indicado pelos poderes públicos, que acontecia bastante. O diretor era indicado pelo governador, pelo prefeito no sistema municipal. Então, tinha uma pessoa que era do convívio, que era do conhecimento do sistema. Então, ele era indicado livremente. Era indicado, apontado e ele ia gerenciar a escola. Então, tinha sido bastante comum no nosso processo de gestão esse modelo. O diretor de carreira. O diretor que tem o seu currículo, né, bastante tempo de atuação na rede, ele já tem graduação, especialização na área, então ele era analisado o currículo desse diretor e ele era então indicado para gerenciar uma escola, administrar uma escola, porque ele tinha uma carreira já aí de direção, de gestão de escolas, e ele era então indicado, era o diretor de carreira. O diretor aprovado em concurso público. Então, muitos estados ainda funcionam dessa forma. Então, o diretor, ele no concurso, ele tem um cargo de direção, ele faz o concurso para direção, então ele vai atuar na rede como diretor, como gestor, né, aprovado em concurso. Diretor indicado por listas tríplice ou sextuplas, ou processos mistos. Então, esse sistema aí a gente tem uma lista a gente aponta alguns diretores, o sistema aponta alguns diretores numa lista e as pessoas, né, a escola, a comunidade escolhe dentro dessa lista qual perfil vai gerenciar a sua escola, qual pessoa vai gerenciar a sua escola. Então, é um processo misto, né, tanto indicativo quanto também como eleito, processo misto também que já aconteceu bastante em outros estados. E nós estamos agora no processo de eleição direta para diretor. Então, a gente tem que abraçar essa conquista que foi demorada, realmente foi uma coisa que se aconteceu passo a passo, muita luta, muita reivindicação, para que a gente conseguisse ter esse direito de eleger o gestor da nossa escola, o gestor que vai administrar não só os recursos financeiros, mas os recursos humanos. Ele vai consolidar uma democracia não só no projeto, mas no todo dia a dia. Você vai ter um diretor que tem um perfil democrático, então você pode escolher nas pessoas que estão dentro da escola, as pessoas que já são funcionárias, a melhor pessoa que se encaixa dentro desse perfil. Então, a gente tem que agradecer a nossa luta, nós próprios, vamos agradecer nós próprios por ter conquistado esse direito. Não foi fácil, né? A gente tem no nosso estado agora consolidado essa eleição, mas foi realmente uma luta muito difícil, que demorou para acontecer, agora está aí, a gente tem que batalhar agora pela consolidação dessa democracia. Então, a escola pode, de forma concreta, adotar um novo conteúdo e uma nova prática de gestão que fundamentalmente priorize a dimensão participativa. Alguns exemplos de concepções que priorizam a participação são a cogestão, a administração colegiada, a democracia participante e a autogestão. A cogestão está ligada ao princípio de codecisão. Uma decisão só pode ser tomada por concordância das partes. A cogestão busca o equilíbrio do poder e de participação de vários segmentos no interior da instituição, escola e empresa. Eu ficaria muito feliz no momento em que os polos mandem mensagens, troquem informações, socializem o dia a dia da sua escola, em saber que existe uma escola em que existe a codecisão, que existe a coparticipação, em que uma decisão importante, quer dizer, são todas as decisões importantes, mas todas as decisões são tomadas com a concordância das partes. Saber que existem escolas que conseguiram institucionalizar a democracia, que conseguiram fazer que a democracia saia do papel
papel e funcione realmente na prática. É difícil conseguir. Então, a gente saber que realmente existe na nossa rede escolas que conseguiram essa conquista, então seria muito válido, era bom que a gente socializasse essas experiências, esses projetos inovadores que estão surgindo aí para trazer para a escola a participação mais efetiva. A autogestão pressupõe que todos os cidadãos se tornem administradores diretos de suas organizações, empresas ou instituições. Numa organização de autogestão, a coletividade exerce os poderes do governo por meio da ação direta. Então, a gente vai entendendo que o dia a dia é muito importante na tomada de decisões. Muitas vezes, o diretor exclui a participação dos funcionários por usar como desculpa, vamos dizer a palavra assim, que o dia a dia é muito atribulado, as pessoas aí é difícil para reunir, é difícil para trazer a comunidade. Então as decisões vão sendo tomadas de forma individual, de forma centralizadora, e as pessoas por si só também não vão reivindicando sua participação, e isso vão trazendo requisições da Secretaria de Educação, vão cumprindo essas solicitações sem trazer a comunidade para participar. Então, realmente, o dia a dia da escola é atribulado. O dia a dia da escola realmente é muito rápido, se passa o dia, passa a manhã, passa a tarde. É difícil para reunir realmente todos os atores, mas a gente não precisa deixar que isso impeça a participação de todos. Então, os funcionários têm que reivindicar a participação. Nós não precisamos só cumprir uma agenda solicitada pela SEDUC. A gente precisa também entender que na nossa escola a gente precisa compreender o processo de funcionamento, o processo de tomada de decisões. Então, o processo de gestão da escola deve estar fundamentado no seu projeto político-pedagógico. O processo democrático vive da ação coletiva e, como tal, implica a participação da comunidade escolar no processo de discussão e definição de suas políticas e projetos educacionais. Pedi que vocês solicitassem da escola, nas aulas anteriores, o PPP, o Projeto Político Pedagógico. Você já conhece, onde ele está localizado, é de fácil acesso, você tem um acesso bem amplo. Se você quiser agora pegar o Projeto Político Pedagógico, você tem esse acesso, e aí a comunidade conhece a missão da escola, a comunidade participou da elaboração dessa missão, da construção dessa missão, dos objetivos. Então, tudo tem que estar definido num projeto. Tem muitas escolas que ainda estão no processo de reconstrução, e isso é muito bom, porque se você está reconstruindo é porque você está querendo melhorar, você está solicitando a participação de todos, mas nós não podemos deixar que isso fique nas mãos apenas da equipe técnica. A gente precisa solicitar a nossa participação, a gente precisa efetivar essa democracia. Precisamos também envolver a comunidade precisa entender que escola o seu filho está frequentando, aonde essa escola quer levar o seu filho, qual o objetivo, qual a perspectiva de futuro que ele vem trazendo para o seu filho, né? Então, a gente precisa também envolver a comunidade. Então, assim, a participação é compreendida como uma organização e gestão cujo objetivo é criar mecanismos, criar as condições e mecanismos para que os diferentes sujeitos sociais possam atuar e interferir nos diferentes espaços de decisão e responsabilização dos espaços escolares. A gente vai marcar aqui a responsabilização, decisão e responsabilização, que é de todos. Agora a gente vai entender o que é o conselho escolar.
O Conselho Escolar é um órgão colegiado constituído por representantes de professores, pais ou responsável legal, alunos, demais funcionários da unidade escolar e a direção da escola. Tem como atribuição deliberar sobre questões político-pedagógicas, administrativas e financeiras, gerando uma nova forma de gestão, onde as decisões são integradas e coletivas. Então, eu trouxe esse conceito aqui da Secretaria de Educação. A gente tem um grupo que está definido para ficar responsabilizado por gerenciar essa pasta, que é o Conselho Escolar. Então, a gente tem uma pasta lá de gestão democrática. Então, eu trouxe esse conceito da própria SEDUC do Estado, para que a gente possa trazer para a nossa realidade aí o que a Secretaria de Educação está dando suporte para apoiar os conselhos escolares. Então, aí a gente tem aqui, isso aqui, ó, orientações para a implantação dos conselhos escolares, que é a versão reformulada da SEDUC de Rondônia, tá? Trazendo para a nossa realidade. Como se constitui o Conselho Escolar? Constituição do Conselho Escolar. O Conselho Escolar garantirá a representação de todos os segmentos da comunidade escolar, assegurada a proporcionalidade de 50% para pais, responsável legal e alunos e 50% para professores e demais funcionários efetivos na escola. Veja bem, eu trouxe essas informações do Conselho Escolar, da organização da própria Secretaria de Educação. Isso é da SEDUC de Rondônia. A gente também tem os municípios, também há modificação. Então é importante que você conheça essas orientações básicas do seu estado, do seu município, para que você compreenda como funciona, porque se modifica muito de município para município. Depende da Constituição de cada um. Então pode ser que municípios tenham mudança. Aqui dentro do próprio estado houve algumas mudanças na questão da quantidade de participação dos membros. É importante que você busque também essa atualização. A gente trouxe aqui, isso é uma versão reformulada, essas informações, mas pode ser que tenha havido aí uma outra composição. É importante que você busque dentro da sua escola. Cada escola tem o seu manual de orientações básicas para a composição do conselho escolar e é fundamental que a gente conheça para que a gente possa participar. Então, dentro dessa versão reformulada, está dizendo o seguinte: o conselho escolar será composto por 14 conselheiros eleitos, respeitada a representatividade entre os segmentos da comunidade escolar. Então, é importante que todos os segmentos estejam representados dentro desse conselho. Então, nessa versão, são 14. Reafirmando que é necessário que a gente busque se houve alguma atualização recente, para que a gente não conheça de fato como nós podemos ser representados, a gente possa participar do conselho. Funções do conselho escolar. Temos várias funções, o conselho escolar tem várias funções. A primeira função é consultiva. Aconselhar e emitir opiniões sobre determinado assunto ou problema relacionado à escola, assessorar e encaminhar questões de diversos segmentos. Então, a gente vai consultar quando a gente tem algum problema, a gente tem alguma decisão a ser tomada, alguma situação no dia a dia da escola, a gente vai solicitar a consultar o nosso conselho para que sejam encaminhadas as ações, decisões. Função deliberativa. Examinar uma situação concreta com vistas a uma decisão, dar parecer sobre determinados assuntos e a ele submetido, elaborar normas internas da escola sobre questões referentes ao funcionamento nos aspectos pedagógicos, administrativos ou financeiros. Também a gente pode elaborar normas internas. O conselho tem essa autonomia. Funções do conselho escolar. Ainda temos a função fiscalizadora. Acompanhar, fiscalizar
e avaliar as ações pedagógicas, administrativas e financeiras. A gente também, além de consultar, além de deliberar, a gente fiscaliza, o Conselho fiscaliza, né, as ações que são desenvolvidas dentro das escolas, não só pedagógicas, mas administrativas e financeiras, principalmente, porque o Conselho está ali representado por vários segmentos. O Conselho vai ser aquele órgão em que todos os segmentos ali podem participar, podem emitir sua opinião e podem definir o que caminho que a escola vem a seguir em determinados meses. A função mobilizadora: promover, estimular e articular a participação integrada dos segmentos representativos da escola e da comunidade local em diversas atividades, contribuindo para a efetivação da democracia e para a melhoria da qualidade social da educação. Essa função mobilizadora é fundamental. O Conselho tem esse poder de mobilizar a comunidade, estimular a comunidade a participar, trazer o entorno da escola, criando um mecanismo que essa escola venha, que essa comunidade venha participar mais efetivamente do dia a dia da escola. E, claro, a função executora, para efeito de recebimento e movimentação dos recursos públicos financeiros destinados ao estabelecimento de ensino. Importante, o Conselho Escolar, com a personalidade jurídica própria, substitui a APP. Lembrem da antiga APP. Então, é o Conselho, ele substitui a APP, Associação de Pais e Professores, em suas atribuições de receber e gerenciar recursos financeiros destinados à manutenção e desenvolvimento do estabelecimento de ensino. Então, todas as atribuições da APP, a antiga APP, ela foi tirada, ela foi eliminada. Então, agora nós temos os conselhos escolares. Então, esse nome, APP, ele foi eliminado do nossa rede. Agora a gente trabalha com conselhos. As competências do Conselho Escolar vão muito além das questões financeiras. Vale reforçar sua natureza enquanto um órgão responsável por decidir os encaminhamentos da dimensão pedagógica e administrativa da escola. Os conselhos escolares instituídos nas escolas são espaços de exercício da cidadania e valorização do sentimento de pertencimento, de acolhimento da pluralidade, das vozes da comunidade, da incorporação e da defesa dos direitos sociais. Enfim, um dos instrumentos efetivos de participação e de tomada de decisões democráticas. Então, a eleição direta para diretores tem se mostrado a mais democrática pelos movimentos sociais, inclusive dos trabalhadores da educação e seus sindicatos. A gente falou bem dessa eleição de diretores. Os modelos adotados pelos estados e municípios são os mais variados, mas temos que ter cuidado para não transpor para a escola os vícios das eleições gerais, como o voto de cabresto e a troca de favores. Portanto, além da melhoria de processo de escolha de diretores, há que se garantir a institucionalização e fortalecimento de outros mecanismos de participação colegiada na escola, como os conselhos e assembleias escolares. Precisamos nos conscientizar de que a eleição por si só não garante a democratização da escola, mas este é um importante instrumento para o exercício democrático. Sendo assim, não podemos visualizar a eleição para diretores como uma ação determinal. Pelo contrário, essa deve ser um instrumento associado a outros na luta pela democratização possível das relações escolares. O processo de democratização da escola de diretores tem contribuído para repensar a gestão escolar e o papel do diretor e do conselho escolar. Todo esse processo favorece um aprendizado coletivo, onde o objetivo principal é o fortalecimento da gestão democrática na escola e da dinâmica formativas que nela ocorrem. Nosso tempo já acabou, mas nós vamos retornar na próxima aula falando mais da eleição dos diretores, da instituição dos conselhos escolares, da composição desses conselhos escolares, mais diretamente ligado ao nosso município, ao nosso estado, para que a gente realmente possa fortalecer essa gestão democrática que a gente tanto vem falando. Então, muito obrigada a todos e até a próxima aula.